Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas, nesse lugar lindo que é a Casa Liz. Gente, vocês têm que conhecer esse lugar, é cada cantinho apaixonante. E dessa vez eu tô aqui com Felipe Ribeiro, que é professor, profissional de TI. Eu não vou deixar de falar, marido da querida Bárbara Nobre, amiga querida que já esteve aqui conosco. E estamos aqui para falar hoje sobre escolhas e convicções. Felipe, obrigada por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui servindo, conversando um pouquinho com a gente. Eu que agradeço. E eu tô curiosa, porque a gente falou um pouquinho anteriormente sobre o tema, que muitas pessoas querem o Senhor, mas não escolhem. Ou escolhem, mas não sabem se realmente querem. Outros têm convicção do que querem e outros não. E eu sei que o Senhor tem falado muito ao seu coração sobre isso. Sim. E eu quero ouvir. Um prazer estar aqui, Cris. Uma honra estar aqui. Querido. E Deus tem falado muito comigo em relação a isso desde o início da pandemia, na verdade. Eu fiz uma transição profissional e eu tinha uma direção, mas ao longo do tempo eu comecei a perceber que essa direção era mais minha do que de Deus. E isso começou a trazer em mim assim, peraí, tem que ter uma convicção maior, não só numa decisão profissional, em algo realmente de vida. E Deus foi começando a colocar isso em mim em relação à nossa vida, à eternidade, não só num aspecto profissional, família, essas coisas, né? E também lá na igreja, na comunidade, auxiliando os jovens, isso está ficando cada vez mais forte. Qual a convicção dos nossos jovens nesse mundo de hoje, com tantas pressões, tantas mudanças, a verdade deixou de ser verdade? De onde que vem a nossa convicção? Então, a gente estava até conversando um pouquinho antes, falando assim, eu sou cristão porque minha família também é. Então, é hereditário, então, assim, porque isso é algo da família, então por isso qual que é a convicção das pessoas hoje de realmente serem cristãs? O que elas buscam quando elas estão buscando a Cristo? Elas estão buscando manter o mesmo padrão que a família tem social, ou elas estão buscando uma experiência individual, estão buscando encontrar a verdade de Cristo para a vida delas, seja em qualquer área da vida. Então Deus tem falado bastante. Gente, não, já começou a falar comigo. Já começou a falar comigo porque é exatamente isso. Muitas vezes a gente quer algo que não é do Senhor para as nossas vidas e a gente fica se debatendo ali com isso. Muitas vezes por falta de convicção daquilo que o Senhor tem para nós. A minha filha esses dias brincou comigo. Mamãe, Deus está falando, você quer que Deus fale mais o quê? E nós ficamos às vezes não nos permitindo ouvir tanto a voz do Senhor, porque nós temos achismos, uma história familiar, uma cultura, e isso vai nos consumindo, né, Felipe? Exatamente. Um dos versículos que Deus está falando comigo bastante é 1 Pedro 3,15, que no finalzinho dele fala assim que a gente tem que estar sempre apto para poder explicar a razão da nossa fé, ou em algumas traduções a nossa esperança. Então a gente tem que saber explicar isso. E eu comecei a perguntar, eu consigo explicar a razão da minha fé? E foram muitas horas de oração, debate com Deus e no início assim, nariz empinado, né? Deus, você fala com todo mundo, porque você não fala comigo? E assim, brigando, passou uma semana, depois de muito tempo assim, quando fui mais assim, agressivo com Deus, assim dizer, assintoso com Deus, assim, quem sou eu, né? Esse pó aqui falando isso com Deus, acho que Deus devia olhar pra mim e falar assim, deixa, espera. Chega lá na igreja, uma pastora na igreja, falou assim, vem aqui. Aí começou a falar pá. Eu falei, Deus, você fala mesmo, a gente pede, fala. E foi assim, direto. Então Deus foi mostrando para assim, calma meu filho, eu tenho tempo, eu tenho a hora, eu tô vendo que você tá buscando. E continue a buscar. Não só para uma área da sua vida, busque pela sua vida. Então eu tô começando a viver, vamos dizer assim, um cristianismo que é o cristianismo na vida como um todo. Porque é muito fácil a gente cair naquela questão do tipo, eu vou ser cristão na igreja, eu vou ser cristão com um grupo de amigos que são cristãos, mas viver aquela coisa cristã 100% o tempo inteiro, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, passando por todas as circunstâncias, sendo grato por todas as coisas que acontecem, sejam coisas boas ou coisas ruins, e aí eu começo a entender... Viver Cristo mesmo, né? Não só ser seguidor de Cristo, mas viver Cristo, buscar fazer a vontade dele, buscar parecer mais com Cristo. É difícil, não é fácil não, mas nós precisamos agir dessa forma. E esse agir, ele vem muito do tempo que a gente passa buscando Deus,
tem que ser diário, com a maior frequência possível. E também passa muito o que a irmã Joyce sempre fala bastante nas suas pregações e seus livros, que é a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. Aqui que nós perdemos muitas batalhas, porque a gente faz questão de lutar com o nosso próprio braço. Se a gente faz questão de lutar com o próprio braço, eu consigo fazer isso. Eu não consigo fazer nada, nem respirar. Se não for Deus colocando fôlego de vida em mim, eu não consigo nem respirar. É isso mesmo. Então Deus foi me puxando, assim, meu filho, deixa eu te mostrar a realidade. Não é que você não pode ficar feliz com as conquistas, mas a razão da sua conquista não foi pelo seu esforço. E isso foi uma consequência, mas isso surgiu de onde? Qual foi o epicentro disso? Então já tem um tempo buscando essa jornada, assim, e aí eu vou até falar algo assim que muitos falam, tem que buscar autoconhecimento, até falei isso lá para os jovens, assim, gente, não tem como você buscar resolver um problema sendo que você é o problema. Como é que eu vou encontrar uma solução se eu sou o problema da equação? Exato. Eu sou o pecador na história. Não tem como eu ser a resolução. A solução tem em Cristo. Não, nunca pensei nisso, gostei disso. Então não adianta a gente só se conhecer como pessoa em si. Sim. Nós somos o problema. Isso é fantástico, nunca tinha pensado nesse aspecto. Aqui não tô falando nada contra psicólogo, nada disso não, assim, é completamente necessário. Mas se eu me busco utilizando eu mesmo como um mapa, eu vou ficar perdido num labirinto. Eu preciso me autoconhecer na perspectiva do que Cristo fez por mim e de qual que é o plano de Deus, o propósito de Deus pra minha vida. Algo que Deus me falou muito, tem falado pra mim, tem sido relacionado aos nomes. Eu dei uma palavra lá para os jovens relacionada aos nomes. O que Deus fala quando o que Deus quer dizer quando nossos pais dão um nome pra gente, ou quando a gente ganha um apelido, o que isso significa? E trazendo isso na história da Bíblia. Várias situações que nós temos de personagens bíblicos que tiveram o nome alterado por Deus, ou às vezes por pessoas importantes, como faraós, mudaram, mas sempre Deus por trás, mostrando alguma coisa. E eu acredito muito que isso permanece. Embora a gente seja uma sociedade ocidental que às vezes dá um nome mais pela fonética, por uma homenagem a alguém, mas a sociedade que se submete a Deus, né? Deus submete a sociedade. Eu acredito que todas as coisas acontecem porque Deus permitiu. Então assim, se meu nome é Felipe hoje, foi porque Deus permitiu que meu nome fosse Felipe. O que isso significa? Né? Então eu estava trabalhando nisso com os jovens. E isso começou a trazer muito para mim a razão da minha existência aqui na Terra. E não a existência por si só, mas a existência à luz da eternidade. Porque isso aqui é um grande parênteses que a gente está vivendo. Não era o plano original de Deus que a gente vivesse aqui dessa forma. Mas tem um propósito disso que vai ecoar a eternidade inteira. Sem falar que é um parênteses e muito passageiro. Muito passageiro. E nessa época de Covid a gente percebe ainda mais. Demais. Depois que eu infartei, eu penso muito nisso. Eu falo, gente, eu estou aqui respirando hoje é porque o Senhor tem um propósito para minha vida. Porque se Ele quisesse, Ele já tinha dado o stop total e me levado naquele momento. Mas não, Ele tem um propósito. E eu preciso ter convicção desse propósito. Exatamente. E muitas vezes a gente começa a ter a batalha na mente, começa a questionar. E aí a gente sai desse propósito sem querer. A gente nem quer sair debaixo do propósito, mas a gente fica disperso. Isso é um perigo. A gente fica disperso, a gente fica ansioso, a gente faz comparação. E no meio cristão isso é muito comum. Diz, não, fulano tem esse dom, olha o ministério do fulano. E que nada mais... Ele cresce e o meu não tá crescendo. Como assim? Exatamente. Como é que a gente mede frutos, né? E a nossa cabeça tá naquela batalha. E Deus me puxando assim, meu filho, deixa eu tratar com você. Né? Algo que na gestão de pessoas o pessoal fala muito, você não tem que ser melhor do que o outro, você tem que ser hoje melhor do que você foi ontem, e hoje você tá pior do que você vai ser amanhã. Então se a gente for pegar a nossa caminhada, quando Paulo fala percorri a corrida, né? Percorri a carreira, guardei a fé, poxa, a corrida foi dele, entendeu? Se um chegou primeiro do que ele, pouco importa, na verdade a corrida é dele, porque no final das contas ele vai estar diante de Deus, ele fala assim, olha, Senhor, os talentos que o Senhor me deu, eu não enterrei, eu cuidei deles, eu não tenho que dar satisfação do talento do outro. E na sociedade a gente está muito preocupado com o outro. Mídia social, como é que você vai, likes, né? A gente fala até também dessas métricas de vaidade. Quantas curtidas você teve? Isso não é uma métrica, é uma métrica que só cresce. Como é que você vai utilizar isso como uma métrica? Métrica é o que sobe e o que desce. Eu até recebi no Instagram, acho que foi ontem, assim, você quer mostrar de novo as suas curtidas? Isso. Aí eu falei, não, né? Se a gente for ficar ligada nisso, a gente pira. Eu coloquei não. Mas realmente tem pessoas que ficam ligadas nisso, nessa métrica de vaidade. Eu nunca também pensei por esse lado. Métrica de vaidade, misericórdia. Eu oro para que o Senhor não me deixe cair nisto, porque é muito fácil a gente cair na vaidade, na comparação, e aí a gente perde o rumo, perde o prumo. A gente perde aquilo que sustenta a nossa convicção. Porque se a minha convicção tiver, por exemplo, na quantidade de likes, ou vamos pegar assim, dentro da área de TI, muitos falam assim, meu aplicativo tem X milhões de downloads.
Ele fala assim, se uma métrica de vaidade, ele pergunta assim, mas quantas pessoas estão usando mensalmente esse aplicativo? Né? Isso que vai gerar realmente valor. Então, quando a gente começa a olhar para as coisas do mundo, isso tira o nosso foco do propósito. Porque o meu propósito passa a ser um número. Não passa a ser, igual a gente estava conversando antes, eu quero impactar pessoas. Se um vídeo meu impactar uma pessoa, mas for aquela pessoa que Deus escolheu para ser impactada, ok. É a história do Billy Graham. Billy Graham, ele converteu, assim, numa daquelas missões, ele foi praticamente o único que converteu naquele dia, que entregou a vida ao Senhor. Mas por causa dele, quantas missões foram feitas, quantas cruzadas foram feitas e quantas pessoas foram levadas a Cristo. Então, assim, o nosso foco é muito passageiro. Se a gente fosse olhar assim num culto, só uma pessoa foi lá na frente, por exemplo, e aceitou Jesus. Mas isso é um parêntese. Aguarda alguns anos, vamos ver qual vai ser o fruto que aquilo ali vai gerar. Então a gente não tem que ficar preocupado se uma semente vai gerar 1, 2, 3, 4. A gente tem que preocupar, entre aspas, assim, o seguinte: eu estou conseguindo gerar pelo menos uma semente? Deus vai saber qual vai ser a produtividade dessa semente, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém. E não é nesse parênteses nosso, assim, o nosso arco é muito pequeno aqui, né, nesse sopro, como fala. E agora você vai ter que contar o que Deus falou dessa razão. Qual que era a razão? Vai ter que contar, não vai ter jeito. Veio muito de eu voltando a entender o meu nome mesmo. Desde pequeno eu sempre gostei de saber significar, sempre fui muito curioso. E Deus falou comigo, desde pequeno eu sabia que Felipe significa amigo dos cavalos. Eu ficava assim, nossa, que coisa legal, amigo dos cavalos. Eu não sou uma pessoa muito rural para poder gostar de cavalo. Aí cresci com isso e fiquei assim, meu irmão chama Daniel, muito mais legal, Deus é meu juiz, tipo, tem Deus, juiz. Eu fiquei meio assim, tá. Mas na minha família, no meu crescimento, eu fui percebendo como que eu sempre fui uma pessoa auxiliadora, um braço direito onde eu estava. Eu comecei a perceber, poxa, alguém que auxilia cavalos tem que ser alguém com muita disciplina, alguém que muitas vezes tem que ter uma força de vontade muito grande, porque você tem que cuidar do cavalo, tem que alimentar, levar ele para o pasto, né, fazer todo aquele trato com o animal. Então, Deus foi começando a me revelar que, ele falou assim, meu filho, eu não vou te colocar, vamos dizer assim, no estrelato. Você não vai ser a pessoa do palco. Você vai ser a pessoa do backstage que vai estar suportando outras pessoas. Que lindo! Então isso eu comecei a fazer sentido em relação ao ministério do meu irmão, em relação à profissão da minha esposa, em relação até à minha sogra, Dona Joaquina, que é uma pessoa assim, de muita oração, assim, que está sempre na linha de frente, vamos assim dizer. Na vida profissional, como professor, eu estou ali catapultando os meus alunos. Eu falo com eles, olha, eu quero que vocês voem muito mais do que eu voo, eu não vou reter conhecimento, o meu sucesso é ver vocês cada vez mais longe e para frente de mim, eu quero que vocês voem. Em termos de gestão de pessoas, gente, o trabalho aqui em equipes, vocês são os protagonistas do trabalho, eu quero que vocês estejam ali na frente, eu tô aqui só atrás auxiliando vocês, o potencial é de vocês, eu quero que o time brilhe, mas por vocês, não por minha causa. E ao mesmo tempo você tá tendo que negar a você mesmo. Exatamente. Né? Porque se você for pensar, peraí, eu também quero aparecer, eu também, aí sua vaidade começa a falar. Então, a partir do momento que você é auxiliador, você tá negando ali um pouco do seu... Você tá tirando o seu ego de lado. Mas isso é muito lindo. E é uma jornada, assim, que o corpo, ele grita, a carne grita, porque você tá parando de alimentar essas coisas. Então, após quase 30 anos, parar de pensar nessas situações e me alimentar disso é como se fosse uma desintoxicação. Então, o processo de desintoxicação nunca é fácil. Nunca é fácil. Igual, por exemplo, eu vou parar, vamos imaginar, né? Você gosta muito de tomar Coca-Cola, vou parar de tomar Coca-Cola. Só de você escutar o barulhinho da latinha abrindo ali, a pessoa já até saliva, né? Então, coisas que eu buscava pra minha vida, Deus falou assim, eu vou te levar pra uma posição, mas não vai ser dessa forma. Então, entenda o propósito que eu tenho pra você. Então, assim, é uma jornada muito individual, mas quando eu falo individual em termos de pessoa, porque o Espírito Santo tem que estar sempre ali. Mas é uma jornada, quando a gente olha pra trás, fala assim, nossa, gastei tanto tempo errado. É libertador, né? Mas é libertador. É libertador. Você fala assim, eu tô vivendo uma parte do propósito de Deus, porque tá só começando. Amém. Isso é maravilhoso de pensar. Glória a Deus. Ai, meu Deus, tô achando que o Felipe também vai ter que voltar, não vai ter jeito. Felipe, muito obrigada. Eu que agradeço, muito Cris. Enriquecedor mesmo. Obrigado e a gente mesmo. Compartilhar essas jornadas é muito bom, né? Muito bom. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a Casa Liz, agradecer o Açaí Fresh, parceiro de toda hora, 8 filmes, a Lelulu, desse look, é bem-vinda. Muito obrigada a vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, que o Senhor abençoe vocês.